E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do VFB Cash. Hoje converso com a Tamires Marques, uma body piercer aqui de São Paulo, trabalha em Santa Cecília. Muito obrigado, Tamires, por aceitar o convite. Muito legal ter você aqui. Eu que agradeço. Quando é que você começou a trabalhar nesse ramo de body piercer em si? Eu comecei a perfurar muito nova, né? Esse ano fez 13 anos que eu trabalho com Uhum, perfuração. Eu tenho 28 anos uhum. Ah, então. e eu comecei a perfurar, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. E aí, na verdade, na época eu namorei uma pessoa que gostava muito de perfuração. E Uhum, aí eu acabei me atraindo por essas perfurações e quis aprender, sabe? Só que na época foi aquela coisa do yourself, né? Faça você mesmo. Eu não uhum, tinha referências, é muito diferente do que é agora, né? Hoje em dia eu até falo para os piercers mais novos, assim, que, pô, tem que aproveitar muito essas referências que tem, porque quando eu comecei a perfurar não tinha essas referências, sabe? Até tinha pessoas mais velhas, mas o contato era muito difícil. Então eu comecei a me perfurar bastante. Então eu furei, fiz labrets em mim, essas perfurações do nariz eu fiz também, o meu filtro. Então Fez eu várias, então. Aham, me furava loucamente assim, e aí eu aham, percebia que dava certo e aí eu comecei a fazer em alguns amigos. E então esses meus amigos mais antigos até hoje perfuram comigo, só perfuram comigo, aliás. uhum. E aí as pessoas confiavam muito em mim para isso, né? Então eu acabei meio que criando um gosto. Então, dos meus 15 até os meus 17 anos, eu fui fazendo por fazer mesmo, do jeito que eu achava que era certo ali, né? Comprava os catéter e tal, e fazia essa coisa bem louca. Aham. E aí, quando eu fiz 18 anos, aí eu tive a idade para poder trabalhar num estúdio. E aí eu comecei a procurar em estúdios e eu conheci um amigo, o Léo, e aí eu comecei a aprender algumas coisas, assim, meio que uma aprendiz dele, assim, sabe? Não tinha muito essa nomenclatura. Uhum. Mas eu aprendi algumas coisas com ele. E depois eu fui trabalhar num estúdio de uma amiga. E lá foi onde eu realmente comecei como body piercer. Ah, E aí tá. ela sabia algumas coisas e ela me passou algumas coisas também. Mas esse Léo e essa amiga eram tatuadores ou era body piercers realmente? Na época ela fazia piercing, depois ela virou tatuadora. Ah, tá. E aí eu fiquei como uma piercer do estúdio. Ela Uhum. precisava de alguém para ficar no lugar. E aí eu fui tomando gosto, né? Só que até então também sem nenhuma referência de estudo. Assim, eu pesquisava muito no Bemezine, né? O site de Uhum. modificação, vi umas coisas diferentes. Na época eu conhecia já T-Angel. Uhum. T-Angel foi uma grande referência para mim. A gente se conheceu por Orkut. Eu tinha, eu tinha Aham. 14 anos na época e eu era assim a maior fã de T-Angel, assim, acompanhava suspensões e achava aquilo o máximo, assim. Então, desde a época de Orkut, a gente se comunica. Então, já tem aí, nessa brincadeira, aí uns 9, 10 anos que a gente se conhece de internet. Uhum. E então, foi uma referência grande para mim, assim, de modificação, de coisas que eu queria ter no meu corpo, que eram muito diferentes e eu não tinha ao meu redor, sabe? E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar, assim, como eu poderia estudar, como eu poderia, né, ter referências. Aí eu conheci o trabalho do Snoopy. Uhum. Na época, conversei com o Snoopy para fazer um curso, acabou que não rolou na época, porque eu não consegui ter grana suficiente e fui fazer outras coisas. E aí, nesse meio tempo, eu decidi fazer uma facu, assim, do nada, De quê? porque sempre tem aquela cobrança da Assim. família, né, Não, se mas de ser alguém. quê? Hã? De quê? Qual curso? Então, na época eu ia estudar arquitetura Ah. para agradar a minha mãe. Só que aí no dia que eu fui fazer a matrícula, eu me inscrevi em fotografia. Nossa, deve ter ficado pé da vida, Eu né? dei aquela migrada, assim. E Aham. aí eu estudei fotografia durante 2 anos, mais ou menos. Depois eu fiz um tecnólogo, né? E trabalhei na área. Mas eu nunca deixei de perfurar. Eu saí do estúdio e fui trabalhar com fotografia. Trabalhei no estúdio fotográfico. E sempre final de semana, ou às vezes algum amigo queria um piercing, alguma coisa ia na minha casa, ou ia na casa da pessoa. Mas sempre fazendo um aqui outro lá, né? Nunca abri mão, assim. Uhum. Mas foi uma época que eu perfurei menos. E aí eu fui estudar fotografia. E aí trabalhei mais ou menos uns 3 anos na área da fotografia. E. Mas você continuou fazendo modificação em você? Continuou, tipo, tatuando, Ah, fazendo sempre, piercing, sempre sempre? perfurar. Mas Sempre. assim, sua mãe e sua família, tipo, quando se perfurava lá com os seus 15 anos, eles tinham
alguma barreira ou é tipo, essa menina aí tá fazendo loucura? Como é que funcionava? Olha, no começo, a minha mãe dava uma causadinha, né? Tipo, Aham. a primeira vez que eu fiz uma perfuração mais aparente foi um labret, que na época Uhum. ninguém tinha, né? Então, quando eu furava a orelha, alguma coisa assim, era beleza, porque era um segundo furo, algo mais simples, né? Aham. Quando eu fiz o primeiro piercing aparente mesmo, assim, eu fiz um labret aqui, e aí minha mãe ficou muito pistola, assim. Ela, você vai tirar isso aí? Eu, não, eu gosto, é igual brinco, né? Não tem problema. Então, ela ficou pistola, mas assim, ela não me obrigou a tirar, não me Uhum. deixou de castigo. Então, quando ela começou a perceber que eu realmente gostava disso, ela começou a ficar mais tranquila, sabe? Ela foi aceitando um pouco mais. É, menos pior. E aí, quando eu estudei fotografia, comecei a já criar minha certa independência. Então, com 19 anos, eu já ganhava meu dinheiro, já trabalhava com fotografia, né? Já estava pensando em fazer outra faculdade. Então, eu sempre fui muito independente nessa questão, assim. Uhum. Então, quando eu voltei de vez pro piercing, Mas o que fez aí, você voltar? É na essa, real, é essa falta, essa falta de amar o que você faz ou não? eu sentia muita falta de trabalhar em estúdios, até porque quando eu fui trabalhar em estúdio de fotografia, Uhum. era muito diferente. Eu trabalhava para um cara, tipo, mega preconceituoso, sabe? E Ah, nessa época eu nem tinha tatu, eu tinha uns alargadores pequenininhos, tinha tatu nas pernas só, então trabalhava de calça, não dava para ver. Mas era um cara extremamente preconceituoso e machista, assim. mas era Então, fotografia, tipo, pra moda, tipo aquelas modelos, bem não, padrão. de moda ainda estava tranquilo. Eu trabalhava com fotografia de casamento, fazia, Ah, nossa, tá. evento super cafona, assim, Entendi, sabe? é. E na época dava muita grana trabalhar com evento, assim. Hoje ainda dá, mas Sim, agora é sim. diferente. E eu sentia falta desse ambiente mais confortável, sabe? De eu poder Uhum. ser que eu sou, tipo, de eu poder ter tatu, de eu poder ter piercing, ninguém encher o meu saco. Então eu sentia muita essa falta de poder trabalhar como eu gosto e tal. E também sentia a falta de fazer as perfurações, né? Das modificações em si. E teve uma época que eu saí desse estúdio de fotografia e fiquei fazendo só freelas. Então aí eu já fazia trabalhos mais legais, aí já fazia algumas coisas com moda, relacionada à moda e tal. Uhum. E, e aí eu saí dessa parte cafona aí, eu falei, pô, agora eu vou me tatuar e vou fazer piercing, foda-se, tipo, vou trabalhar Aham. pra mim mesma. E até então eu queria ficar na fotografia mesmo, porque eu tava num momento que tava bem massa, assim, com a fotografia. Mas você não pensou em juntar as duas coisas, talvez? Até esse momento, não. Ah, tá. Até Aham. esse momento aí, não. E aí, um dia, dando um rolê no shopping, assim, eu fui fazer um freela, fui trabalhar. Nessa época eu tava, assim, não sabia o que eu queria. Então, Uhum. final de ano, precisava de uma grana, e minha amiga falou assim, cara, você não quer trabalhar na Chili Beans? Eu Uhum. falei assim, ué, por Cara, que é a não? terceira pessoa que eu converso que trabalhou na Chili Beans. Sim, o Cami já trabalhou na Chili Beans. Aham. É, então. E aí eu falei assim, por que não, né? Tô fazendo nada, tô fazendo uns freelas, vamos. E aí eu fiquei trabalhando lá uns 4, 5 meses, mais ou menos. E um Aham. dia passou um amigo que já tinha trabalhado comigo nesse primeiro estúdio de tatu. E ele falou assim, cara, eu queria muito te encontrar, eu tinha perdido seu contato, que legal que você tá aqui. Eu abri um estúdio aqui perto e a gente tá precisando muito de um perfurador. Uhum. E eu gosto muito do seu trabalho, você trabalhava muito bem lá e tal. E eu falei assim, ai não, tô de boa. Meio que me dando aquela sabotada, sabe? Uhum. Aí ele falou assim, vai conhecer um dia. Eu falei, tá bom. E aí eu fui conhecer o estúdio um dia e eu fiquei encantada, porque era um estúdio enorme. Eu ia ter uma sala só para mim, não ia precisar compartilhar a sala, tinha uma salinha de esterilização. E aí ele falou assim, meu, aqui você vai cobrar o valor que você quer, trabalhar do jeito que você quer e ninguém vai encher o seu saco. Em São Paulo, E aí, onde? Que região de São Paulo? hã? Que região de São Paulo? Era em Santo André, no ABC. Ah, tá. Eu nasci no ABC, né? Eu Ah, nasci tá. em Mauá. Quando eu Uhum. comecei a perfurar e tal, foi tudo em Mauá. E aí, nessa época, eu já trabalhava em Santo André. E aí, eu Uhum. fui conhecer e eu achei muito distinto, assim, do que eu já tinha vivido. Porque o primeiro estúdio que eu trabalhei era muito pequenininho. Era uma sala para todo mundo trabalhar. Então, tinha que Hum. perfurar com os tatuadores trabalhando. E Nossa. aquilo me Aham. dava um certo desconforto, né? Uhum. E aí, eu falei assim, nossa, que legal, vai ser uma experiência diferente. E aí eu fui no final do ano trabalhar lá. E assim, a primeira semana eu arregacei de fazer perfuração e eu ganhei mais dinheiro do que eu ganhava lá na Chili Beans. Eu falei assim, cara, vou trabalhar aqui. E aí eu Uhum. pedi as contas lá da loja
e voltei a perfurar no estúdio. Nesse estúdio, na época chamava Tatuaria Santo André, hoje fechou, eu fiquei 3 anos lá. E aí lá eu engatei. E aí lá eu falei assim, não, agora eu vou estudar piercing. Fiz fotografia e agora eu vou estudar piercing de verdade. Porque eu sempre quis e eu não achava oportunidades ali. E agora eu consigo investir, eu vou estudar. E aí eu fiquei esses 3 anos lá. E aí eu comecei a procurar métodos de ensino, pessoas que davam workshop. Aí eu conheci o Dani, o tio Dani, aí eu conheci o André Fernandes, aí eu participei do primeiro Gap, e aí eu engatei, aí foi um atrás do outro. Aí eu fui fazendo cursos, aí eu aprendi o que era uma agulha americana, aí eu comecei a fazer essa migração de material, parei de trabalhar com aço, fui trabalhar com titânio, e aí eu engatei, de lá para cá, só estudando. Então isso já tem, da tatuaria já tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Então eu sempre falo, eu perfuro há 13 anos, mas que eu estudo e que eu levo a sério mesmo de 6 anos para cá, sabe? E aí depois disso eu desengatei, assim, aí eu fui convidada para trabalhar com o André, e aí eu fui a primeira piercer dele lá na Milênio, Que legal. Então eu fiquei 3 anos na Milênio, trabalhei na Tatuaria Santa Pele, que era um estúdio da Galeria Ouro Fino, no centro também, na Augusta. E aí, de lá para cá, eu só vim trabalhando nessas lojas mais conceituadas, né? E aí, quando eu saí da Milênio, eu fui trabalhar no Nuvem, com o Cami. Eu e o Cami, nós até brincávamos falando que a gente tinha um casamento, porque a gente morava junto e trabalhava junto. E aí, eu trabalhei com o Cami no Nuvem durante 1 ano e meio, e foi uma fase muito massa. O Nuvem é um estúdio maravilhoso, que eu sempre recomendo para todos que eu puder. E quando eu fui trabalhar no Nuvem, já foi com a intenção de trabalhar para mim. Então, quando eu fui para lá, de começo a intenção era tipo trabalhar 3 meses, depois abrir uma salinha para mim e tal. Só que acabou que foi tipo tão confortável trabalhar lá, a gente se deu tão bem que eu acabei ficando 1 ano e meio. E aí nesse meio tempo eu vim me planejando para tentar abrir a minha salinha. E aí hoje em agora dia... sim. E aí agora eu estou atendendo na minha sala. Hoje eu trabalho sozinha, trabalho só com hora marcada. Trabalho perto do Cami também, ele trampa aqui do lado, na Santa Cecília. E agora, só focando, né? Você prefere? Você prefere trabalhar sozinho? Sozinha? Olha, na real é que assim, eu e o Cami, a gente sempre se respeitou bastante, então a gente sempre conciliava os nossos horários, então quando eu ia atender, ele não atendia. Mas era na mesma sala que vocês trabalhavam? Tipo assim? A gente compartilhava uma sala. Entendi. Então, nunca foi um problema, assim, pelo menos pra mim nunca foi um problema, foi muito tranquilo, sabe? Mas eu acho que a questão de eu trabalhar só é mais pelo fato de eu conseguir conciliar tudo que eu quero fazer. Porque agora eu estou investindo em dar workshops, eu participei agora de alguns seminários dando aula com o Snoop, né, com o pessoal, com a Lica, e está sendo uma experiência muito massa. Eu participei também já de um dos primeiros workshops no Tatuíque com o André, dei uma classe de fotografia. Legal. E aí eu comecei a trazer a fotografia para o piercing, né? Porque hoje em dia eu foco muito em fazer fotos bonitas para o meu perfil. Então, hoje em dia eu já não fotografo mais para fora e tento trazer isso para o meu trabalho. Então, eu dou algumas classes de fotografia, né? Para piercers que quer melhorar as fotos de trabalho. Mas você pensa em... Você tira, por exemplo, você vai em evento para tirar foto, trabalha como foto, ou você trabalha realmente como piercer quando você vai para eventos? Ou você faz os dois? Não, eu não tenho mais psicológico para fazer eventos. Você não vai... Não nesse período da pandemia, falando antes que eu tô falando, assim, antes da pandemia. Você ia, antes eu fazia alguns freelas, mas coisas bem específicas, sabe? Tipo, principalmente para amigos, assim. Eu já fiz algumas fotos de TCC, né? Desfiles de moda. Já fiz algumas fotografias de estilo, né? Hoje em dia eu fotografo para todo mundo body piercing, então eu faço as fotos deles do Instagram, às vezes vai para o site também. Mas são coisas mais específicas, sempre pontuais, né? No piercing agora. Entendi. E aí agora eu tento trazer isso pro meu trabalho, né? Tô voltando a estudar um pouco mais de fotografia, porque eu quero mudar o meu método de ensino. Então eu tô focando nisso, assim. E tendo a minha sala, eu consegui ter um espaço que eu consiga dividir para fazer sala de procedimento e sala de estudo. Então a minha intenção daqui a um tempo
é começar a dar aula aqui mesmo, sabe? A formar pessoas que querem realmente trabalhar com Pierce, trabalhar certo, trabalhar seguro. Hoje em dia você Então, faz online mesmo, você faz os workshops online, obviamente, né? por Nesse... enquanto está sendo Você online. começou na pandemia ou tinha começado antes já? Eu já tinha dado já tinha dado um presencial, né? Que foi esse do Tatuíque, que foi com o André. Aham. E depois foram todos depois que rolaram Ah, tá. depois, foi depois da pandemia, por causa Entendi. da pandemia, né? Mas tá sendo muito massa também, porque as primeiras vezes eu ficava, tipo, meu, não vou conseguir. Eu, É, assim, também. dá um nervoso, dá um nervoso, né? Nossa, super, até hoje, sempre dá muito nervoso. Só que aí Uhum. depois de 5 minutos falando já era. É. E Muitas pessoas aqui, é isso, até quando participam aqui também, falam, ai, tô nervoso, nunca participei, aí que tá falando, daqui a pouco vai direto e nem nem quer percebe. ver. Aí estamos uma É hora assim mesmo. conversando e a pessoa nem percebe. Sim, sim. Eu sempre fico muito ansiosa, principalmente quando são classes novas, né? Tipo, dessa última vez que eu palestrei agora, Hum, eu dei uma classe sobre diversidade, né? E dei uma classe sobre materiais. Então, uhum. são classes que me tiram da minha zona de conforto, né? Porque quando eu dou uma classe de fotografia, é uma parada que eu estudei muito. Então, eu tenho muita confiança em dar uma classe de fotografia. No mês retrasado, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu dei a classe de diversidade. Uhum. Então eu falei assim, pô, eu me sinto super à vontade para falar sobre, mas ao mesmo tempo eu vou pegar em assuntos que são complexos. Então, É. assim, eu estava muito nervosa, eu estava muito ansiosa. Então, eu já comecei a classe assim: olha, gente, eu vou falar sobre um assunto novo, então se eu falar alguma coisa que incomode, por favor, né, me perguntem, me questionem e tal. Aham. E, meu, foi muito massa essa classe. Eu tinha 2 horas para dar essa classe e ela durou 3 horas e meia, Eita. para você ter Aham. noção. Mas porque você ficou falando pra caramba ou porque a pessoa ficou interagindo mesmo? Não, na verdade, eu dei a classe super rápido, só que aí as Ah, pessoas tá. tinham muitas perguntas para fazer. Entendi. E interagiu muito, assim, então Uhum. foi muito massa, sabe? Aí, como é que funciona essas classes? Por exemplo, você é meio que uma palestra, você fala a sua experiência, você fala. Como é que você. Eu nunca participei de Uhum. como é que funciona? Explica um pouquinho. Geralmente, quando é o Virtual Class, que é esse Aham. que o Snoop organiza, cada palestrante vai falar sobre um assunto. Uhum. Então, sempre são temas, né, que a gente cria. Geralmente, por exemplo, crio slides para mostrar, né, através de imagens e textos explicativos. Algumas classes minhas são bem teóricas, Uhum. então cada um já vem com o assunto, né? Que nem essa última eu falei sobre material, falei sobre diversidade. Aí você explica, mas aí você dá tipo, é teórico, você explica a teoria e depois fala a sua experiência também e tal. Sim, Tá. sim. Aham. É muito uma troca, né? Eu acho que o mais legal que está sendo de participar desses eventos hoje em dia é essa troca mesmo, né? Ainda Uhum. mais depois de quase 2 anos todo mundo trancafiado dentro de casa. Aham. Quando você se encontra, mesmo que seja virtualmente, você tem muita coisa para compartilhar, porque você não está vendo as pessoas, né? É. E é uma troca mesmo de... Ainda mais você, né, que, tipo, trabalha numa sala sozinha, tipo, você não tem, porque quando você vai num estúdio, meio que você acaba conversando com os seus colegas e tal, quando você tá na sala, assim, é meio complicado realmente também, né? Sim, sim. Mas para mim está sendo muito massa também, Ai, porque eu estou trabalhando muito isso, sabe? Como eu já aham, trabalhei em vários estúdios, e alguns muito movimentados, às vezes é difícil também você estar num estúdio que tem muita gente, sabe? sim, Às vezes atrapalha você precisa. bastante. Então para mim está sendo massa, assim, ter esse tempo mais sozinha, assim, e tal. Conseguir ter um pouco mais Você de tá há tempo quanto para tempo assim atender o mesmo? cliente. Não Você entendi. tá há quanto tempo já sozinho? Aqui na salinha fez 6 meses. Ah, pouco tempo ainda, então tem pouco É tempo ainda pra recente. enjoar, assim. É, Porque assim, mas tem eu que acho que ter. eu não vou enjoar, não. Não sei. Eu falei porque, assim, às vezes tem que ter um tempo. A pessoa às vezes ama mesmo, às vezes a pessoa. Deixa eu chamar outra pessoa pra trabalhar comigo. É. Sim. Mas você pensa em fazer também aula gravada, fazer conteúdo pra YouTube, já como nessa questão? Ou você acha melhor essa palestra na hora, assim, pra eventos, pra esses Na workshops verdade, pontuais, assim? na verdade, eu nunca pensei, mas eu acho interessante. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar na zona de conforto, né? Tô sempre Uhum. caçando uma coisa nova para fazer. Então, que nem agora, eu tô voltando a estudar fotografia porque eu quero aprofundar mais. Então, eu também estou focando nessa coisa de dar as aulas. Eu também tenho
algumas aulas individuais, então que é só eu e o aluno. Aham. A minha intenção daqui a um tempo, quando, né, essa pandemia passar, é poder também dar aulas práticas, né? Ter um dia para o aluno vir aqui, me ver perfurar, me acompanhar, né? Dar uma aula prática. Eu acho muito importante isso, principalmente para os piercers mais velhos, tá passando isso para essa nova geração que tá vindo a milhão, né? E para mim é gratificante ver um piercer novo trabalhando certo. É. Então, o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar nisso, eu vou poder fazer, eu vou querer fazer, sabe? E minha intenção, quando eu estiver muito mais velha, é isso mesmo, tipo, é ter uma escola de piercing, quem sabe, né? Uhum. Tipo, Ah, que legal. fazer as pessoas entender e aprender o certo, assim. Aham. É muito legal passar o seu conhecimento pra frente, né? Mas tem muita gente que às vezes. É porque a pessoa também tem que ter um dom, né? Porque é muito difícil também você dar aula, você passar o conteúdo, não é algo simples, né? Meio. Sim, sim. Tem que ter Não uma, é todo mundo tem que que ter uma gosta. didática, né? Sim, não é todo mundo que gosta de ensinar e que tem paciência, né? É. Eu sempre gostei bastante, assim, de ensinar. E eu não sabia que eu gostava tanto até eu dar esses workshops, sabe? E Uhum. aí depois as pessoas me mandam mensagem: nossa, olha que legal a foto que eu fiz com a dica que você deu. Eu fiz isso aqui, o que você acha que eu posso fazer para melhorar? E aí eu acho isso muito massa de saber que, tipo, de alguma forma eu contribuí para a pessoa melhorar aquela foto, por exemplo, sabe? Uhum. Então foi bem massa. A primeira vez que eu dei workshop de fotografia foi muito legal. Porque eu tava morrendo de vergonha, porque era num palco para mais de 100 pessoas. E aí eu subi Nossa. naquele palco, assim, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aquela dor Aham. de barriga, a voz tremia saindo no microfone. Aham. E aí, tipo, o que foi gratificante para mim foi que eu olhei na primeira fileira, assim, e eu vi vários profissionais que eu admiro o trabalho, assim, vários amigos, Que sabe? legal. E aí eu falei assim, pô, que foda, né? Tem amigo que veio de fora, que veio de Londrina, que veio de longe para me ver falando. Então Uhum. acho que eu sei o que eu tô fazendo. E aí foi me acalmando, assim. E aí depois dessa classe, os piercers começaram a me mandar fotos que fizeram depois das dicas e assim, nitidamente muito melhor do que fazia. E aí, tipo, pô, é muito gratificante. E para mim, conhecimento ele só é válido se ele é passado mesmo, cara. Não adianta nada eu saber um monte de coisa e eu guardar só para mim, porque aí quando eu morrer, vou levar tudo, sabe? É, aham, sim. Então, nossa, o que eu puder ajudar, tipo, as pessoas assim, eu ajudo. Ai, que bom, isso é muito bom. Hoje em dia você trabalha com outros. Assim, você trabalha com qualquer tipo de piercing? Ou tem alguma limitação? Tem algum que você gosta mais de fazer? Algum que você não faz? Tem alguns piercings que eu não faço, mas são aqueles famosos piercings que dá Não, errado, né? não os piercings assim, no dedo, não essas coisas absurdas, mas assim, tô falando. Essas coisas bizarras eu não Não, eu faço. tô falando assim, não sei, porque tem pessoas que às vezes têm preferência, tem. Ou, eu não sei mexer talvez no lábio, eu não gosto de fazer no lábio, eu não sei. Pode ser, mas dentro do. Dentro Do do. normal. Do normal, lá da. Não, eu não Aham, tenho limitação. Eu acredito muito que a pessoa ela precisa ter uma anatomia correta para receber tal perfuração. aham. Nem todo mundo tem anatomia para um piercing que quer fazer, por exemplo. Isso, sim, muito mais em genitais, por exemplo. Uhum. Eu faço bastante genitais até, comparado às outras perfurações. E eu até fiz um site, né, para poder postar esses genitais, porque o Instagram não pode. Aham. E aí eu posto tudo lá, e aí os piercings genitais, ele tem esse tabu, né, que as pessoas ficam, nossa, meu Deus, é um genital, e na real é um piercing super simples de curar, né, assim, cura muito mais rápido, por exemplo, que um piercing na cartilagem. Sério? Não, Então, eu não sabia. eu, Uhum. eu tento desmistificar um pouco esse tabu, porque é uma anatomia muito legal para se estudar e Uhum. para se perfurar. E aí, por isso que eu fiz esse site. Quando eu postei esse site, ele bombou, assim. Aliás, até precisou atualizar ele. Mas eu não tenho, não, essa parada de não fazer. Eu Uhum. faço respeitando a anatomia mesmo, Você gosta sabe? de mais algum? Você gosta de algum principal? Ou não? Assim, ai, nossa, eu adoro fazer. Ou não? Ah, com certeza. Eu gosto muito de furar septo. Eu Hum, gosto, agora eu tô numa era muito de furar sobrancelha também. Tipo, do mês passado para cá eu devo ter feito assim umas 25, tipo, muitas. É um hum. piercing que não tava mais na moda, agora tá voltando com tudo. Esse é igual que você tem, né? É, Uhum. eu gosto muito de fazer bridge, eu gosto muito de perfurações no rosto, né? Mas eu Ah, acho que tá. os principais sobrancelha, bridge, eu gosto bastante de fazer.
E eu também gosto de fazer umas paradas diferentes, né? Tanto que as pessoas sempre me mandam umas referências legais, assim, eu sempre faço bastante coisa diferente, né? Esses tempos eu fiz um triple bridge, né? Que foram 3 perfurações aqui. Nossa, Eu fiz MANTs, que são perfurações na ponta do nariz. uhum. Eu já fiz mamilo cruzado, né? Então, eu gosto, eu Nossa. gosto, eu gosto de coisas desafiadoras, né? Eu gosto de Aham. coisas que precisa de muita simetria para ficar muito certo. Nossa, deve ter ficado Então, bonito o mamilo. Porque assim, eu tenho um mamilo é muito bonito, mas já doeu pra fazer só o normalzinho. Imagina. imagina 2. Nossa. Sim. Deus. E hoje em dia eu faço muito com slot também, né? Eu já fiz Ah, 43 com slots. nossa, isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero muito fazer com slot, muito ansioso. Com slot eu faço bastante, assim. Pelas minhas contas, eu tô no 43. Ainda não. Você fica contando Eu conto, Ah. eu numero todos, tenho fotos de todos, assim. Eu Ah. ainda não sei se tem alguém aqui em São Paulo que já fez mais do que eu. Eu acho que não. Uhum. Pelo menos dos amigos que eu conheço, eu acho que não. E aí eu acabei meio que se tornando uma referência no CoinSlot também por isso, né? Porque eu posto bastante, eu faço uns bem grandes, eu fiz um Uhum. já para 32 argolas, que pegou a orelha inteira. Caralho, você nunca vi. Uhum. Eu tenho lá no perfil. Ah, E eu acho que acabei meio que me tornando uma referência no CoinSlot aí, eu acho entendi. muito massa. E que é um trampo de modificação, né? Sim, mas então você faz remoção de cartilagem, também, scalp para largar o lóbulo, essas outras coisas Faço mais. Ah, palpa, entendi. bifurcação. Ah, aham. É que tem umas procuras menores, né? Que Claro. geralmente quem faz esse tipo de trabalho é quem gosta muito de modificação, né? Então, Aham. com slot, bifurcação, scalp, essas paradas eu super curto fazer. Aham. Já fez suspensão? Já facilitou uma suspensão ou não? Eu já ajudei Como em assistente? suspensão, mas Aham. ainda não fui suspendida. Eu quero Ah, ser tá. suspendida. Ah, não, você já suspendeu alguém? Já auxiliei, Uhum. nunca fiz sozinha, sabe? Aham, sim. Mas por que você nunca fez? Por que você nunca fez em você? Por que você nunca suspendeu? Meu, todas as vezes que eu me preparei para fazer, ou que eu falei assim, não, agora eu vou fazer, sempre aconteceu algum imprevisto, sabe? Uhum. Sempre. Então eu agora tô meio que tipo assim, quando for para rolar, vai rolar, sabe? Entendi. Então eu quero esperar um bom momento. Eu acredito que suspensão você tem que estar com o corpo muito tranquilo, você tem que estar com uma energia legal para poder fazer e ser um processo massa para você, sabe? Para não ser um processo traumático. Então É. eu procuro sempre respeitar muito o meu corpo e para qualquer modificação. Se eu vou fazer um piercing, uma tatu, eu faço uma preparação quando eu vou me tatuar, até porque eu já estou no nível de sentir muita dor quando eu vou me tatuar. Então eu faço uma É. preparação, assim, uns 3 dias antes eu me alimento melhor, eu durmo melhor, tento não me estressar, sabe? Para poder Uhum. receber aquela dor no corpo um pouco mais tranquila, sabe? Quando eu fiz, eu fiquei bem tenso, mas eu quero fazer de novo pra, tipo, ter uma outra experiência. Eu adorei minha experiência, mas eu quero fazer de novo pra, tipo, ter uma experiência melhor Sim. ainda, né? Sim, cada vez que você faz é um processo diferente, É, você recebe a dor de uma forma, é muito diferente sempre. sim. Falou sobre suas modificações, meio que você estava comentando, eu vi que você tem blackout no braço inteiro ou só essa parte aqui? Eu tenho, é um blackout no braço inteiro, ele tá até curando, porque eu fiz um Ah, retoque, e você é aproveitou, você bem fez tempo. espacinho dessa tatuagem que você já tinha. Ah, foi Esse legal. aqui eu já tinha, eu fiz o retoque, né? Ele vai, Não, ele não, vem até o pescoço. tipo assim, você tinha tatuagem, aí você fez o blackout ao redor delas. Porque eu vi que tem tatuagem ali, né? Ou você. Eu fiz ele de fundo, né? Esse Ah, blackout. sim, sim, Na então. verdade, já tinha uns desenhos e aí eu Aham, fiz ele de aham. fundo. São os dois, né? Ah, Só que legal. esse aqui ele tem uma textura. Legal. Mas Uhum. esse aqui foi a Marcela, uma amiga que fez, que manda muito bem no blackout, aliás. Quando é que você fez sua primeira tatuagem? Você era menor? Ou você nem se lembra? Sim. Aham, Sim, eu não me orgulho disso. aham. Ah, mas. O Eu entendo hoje em dia porque que os pais não deixam a gente fazer tatuagens quando é menor de idade, porque a gente sempre faz tatu feia, né? que você fez? Eu fiz na época, a primeira, eu infernizei a minha mãe até ela deixar. E aí eu fiz era para ser uma pimentinha, só que era um amigo meu que estava começando a tatuar na época e ele fez uma pimenta gigantesca que depois ele falou que era um rabanete. Aonde?
E era no ombro, não dava nem pra Nossa, esconder. é, Uma de cada nossa. lado. Nossa. Quando eu fiz esses blackouts, eu cobri, então eu não Uhum. tenho mais essa vergonha. Mas você fez com o quê? Com 15 anos também? Com 17. Então não foi tão problema, entendi. É, Assim, é errado, porque é menor de idade, mas mesmo assim, sim, assim, tem gente que faz com 15 anos, aí é tem. mais complicado. Não, com 15 anos minha mãe ia me matar. E aí depois eu fiz com 18, quando eu fiz 18 anos, o meu presente foi uma tatu. Falei, vou me dar o presente, vou fazer uma Uhum. tatu. E aí de lá eu vim me tatuando. Com 20 anos eu já tinha fechado as duas pernas. Caramba, aham. Eu tinha fechado tudo. Aí minha mãe falou, já tá bom, né? Aí eu falei assim, não sei. Sua mãe tinha tatuagem? Sua mãe tem tatuagem? A minha mãe, eu tatuei durante um tempo, né? Mas pouco Hum, tempo. deixa E eu aí eu perguntar fiz também. uma tatu na minha mãe, Uhum. que são as iniciais do meu nome e dos meus irmãos, né? Bem Ah, tá. pequenininha, assim, algo simples. É, eu tatuei minha mãe também já, faz 3 vezes. É, Mas ela gosta de tatuagem, então, tipo, ela tem outras além da minhas. aham. A minha mãe, ela tem, mas são coisas bem minimalistas, assim, É, né? sim, Igual sim. piercing. Piercing, ela fez questão de ter uma perfuração minha, mas é uma perfuração na hélix básica, assim, Uhum. sabe? Mas ela sempre me apoiou, né? Tipo, ela fez piercing quando eu fui trabalhar na Milênio, e aí ela falou assim, não, eu vou lá, né, Ah, que fazer bom. piercing pra minha filha. Foi bem Uhum. legal. Ela percebeu que você, tipo, realmente gostava disso, amava isso e te apoiou, né? Ah, que Sim, legal. sim. Você- Aí, Mas quando eu fui Ah, pode trabalhar desculpa. Pode falar, pode. nos estúdios, assim, aí ela realmente entendeu que era o que eu queria, sabe? E aí, quando ela Uhum. começou a entender que eu vivia de piercing, que aí eu comecei a ter dinheiro, que eu comprava as minhas coisas, que eu não pedia dinheiro para ela para fazer nada, né? Aí eu comprei uma moto, e aí eu viajava, aí comprei equipamento para trabalhar, e aí ela falou assim, pô, que legal, né? Que ela tá conseguindo dinheiro através do piercing. Uhum. Então, hoje em dia ela tem muito orgulho, ela dá os meus cartões para as amigas dela Ah, quando é. quer fazer piercing, minha mãe é Aham. muito fofa. É... Você chegou a tatuar por um tempo, por quê? Porque, quer arriscar, ou... Não sei. Ou Então, foi na tipo verdade, assim, foi mais pra amigo mesmo, não foi nada profissional nem nada. não, eu cheguei a tatuar um tempinho profissional. Nesse primeiro Uhum. estúdio que eu trabalhei, eu fui aprendiz lá, né, de tatu. Uhum. Aí depois eu comecei a tatuar. Eu tatuei 1 ano lá, mais ou menos. E eu mandei bem até, sabe? Tatuei bem até, pro pouco tempo que eu tatuei. E na real eu gostava de tatuar, eu gosto muito. Tudo que é envolvido com arte eu gosto, né? Eu gosto de desenhar e tal. Às vezes eu tô. Hoje em dia faz muito tempo que eu não faço isso, mas antes era assim, um ponto de fuga, desenhar, dar uma desestressada, sabe? Então eu meio que tentei conciliar. Só que quando eu realmente me joguei de cabeça no piercing, fui estudar e eu queria realmente viver disso, aí eu entendi que ou eu me dedicava na tatu naquele momento, ou eu me dedicaria no piercing. Uhum. E eu sempre gostei muito mais de piercing, enchia muito mais os meus olhos fazer piercing. Então, falei, não, então, real, agora eu não quero mais tatuar porque eu vou me dedicar no piercing, sabe? Ah, entendi. Geralmente é o contrário, né? Geralmente as pessoas, quando tatua e faz piercing, passa pelo piercing e depois vira tatuador. Ah, eu não Eu sei, já vi. eu conversei com muito piercer aqui já, e muitos deles. Assim, porque assim, se a pessoa é piercer, é porque ela ama realmente, tipo. Mas a maioria, assim, tem uns. Assim, eu conversei com bastante, mas assim, alguns realmente nunca chegaram a tatuar, ou tatuaram amigos, mas os que tatuaram por um tempo realmente gostaram mais de piercing e foram pra trabalhar com isso. Sim. Mas varia muito também, né? Porque os dois são bem diferentes, né? São coisas completamente diferentes, tem que ter cuidados diferentes, Nossa, é total. totalmente diferente. Sim, Mas os dois são muito, muito bonitos, dá pra fazer muita coisa legal, né? sim. É, cara, você tem todo já o corpo tatuado? Já tem todo o corpo tatuado já? Ou tem algum espaço sobrando aí? Olha, Tirando a agora cara, né? eu tenho no rosto, né? Tenho a cabeça. Ah, nossa, aham. Fiz umas atrás aqui, aí eu fiz aqui em cima e tem o pescoço todo. Uhum. Eu acho que agora só me resta os lugares assim, que é a dor da morte. Ah, atrás do joelho. Não, os joelhos já foi. Não, atrás do joelho. Só falta atrás do joelho, falta, mas Aham, são espaços, tipo assim, muito pequenos. aham, O sovaco aham. e alguns lados da costela e as Uhum. costas. O resto já foi Ah, tudo. Já. as costas todas estão livres? Ou você fez. As costas eu tenho só metade. Ah, tá. Uhum. E aí eu vou fazer um blackout para juntar com esses do braço. Assim. Tô ficando bem preta já de tinta. Já fiz Uhum. a perna, aí eu vou começar um projeto na canela agora para cobrir um trampo também. Mas sei lá, eu acho que eu já devo estar uns
60% tatuado, Ah, 65% por aí. pelo que você Já, falou, parece. já tô bem. Não, pelo que você falou, parece ser até mais, né? Então, eu acho chutando, né? Na real, não tenho É, noção claro, mesmo é de difícil. quanto, mas Aham. já tô chegando no nível que acabou os espaços mesmo, sabe? Às vezes eu vou Uhum. falar com um amigo, meu, eu quero fazer um terno, a pessoa fica, mas aonde? Ah, mas assim, dá pra fazer em parte íntima, não sei, na bunda, talvez. A bunda dói pra caralho, né? A Mas tem bunda gente que já fiz faz. Ah, tudo. já fez também? Ah, vixe, então esquece. Então não dá. Já foi tudo. Tô Aham. terminando, aliás, tô pintando elas. Nossa, deu bastante. Mas tem outra modificação que você pensa em fazer? Porque assim, eu sei que você tem largador, tem com slot, tem piercing pra caramba, tem tatuagem pra caramba, tem alguma ainda que você não fez? Você tem liga bifurcada? Ainda não. Tenho. Ah, tem. É Eu que dá tenho pra. bifurcação, aí eu tenho essa escarificação aqui na testa, aqui, tipo, Aham, ela já tá é. mais apagadinha, né? É. O que eu quero fazer ainda é um implante. Eu penso em Hum, ter um implante. Talvez eu queira fazer na mão. uhum, E suspender. uhum. E Entendi, talvez um branding, né? Um branding eu não fiz ainda. entendi. E... Mas assim, não penso nada por agora, sabe? O implante eu tava pensando em fazer, mas eu queria uma peça bem específica, então eu vou ter que mandar fazer e tal. Qual Mas forma... sim, assim, Algum formato específico? Algum símbolo? Alguma coisa ou não? então, eu tinha pensado na época em fazer um captive, que é mais o símbolo do body piercer, Ah, né? Porque aham. tipo, os piercers geralmente fazem umas pecinhas de piercing mesmo. Ah, E fica eu acho legal. muito legal. E aí, agora que eu tô com a mão toda pretona, eu queria fazer Daria. algo Ficaria muito destacado, né? Ficaria bem pra ficar legal. bem evidente. Aham. Então, eu tô pensando em fazer. Só que aí eu preciso me programar, porque se eu fizer um implante na mão, é uns 20 dias sem trabalhar direito, né? Então, É. tem que dar uma pausinha. Sim, sim. Foi tranquilo? Assim, tem uma modificação sua que foi mais, assim, foi mais como pode difícil de recuperar, difícil de O pós, fazer? É. Porque, assim, olha, é que varia muito, né? Pra cada varia bastante. pessoa. Eu tenho uma cicatrização muito boa, assim, eu Uhum. costumo cuidar das minhas modificações sempre o mais natural possível, né? Então, eu acho que, na real, não tive uma que demorou mais do que o necessário para curar, mas eu já tive algumas doloridas. Então, por Hum. exemplo, o pós da língua, ele é mais chatinho no É, primeiro e no normal. segundo dia, né? É incha, você fica sem falar, você não come direito. Então, ele é mais chato por essa questão. Aham, rapidinho. O pós da escarificação é bem tranquilo, na real. Parece que você ralou o braço e no outro dia não sente nada. Aham, E eu rapidinho. acho que é mais o da língua mesmo, que é mais chatinho. Ai, meu Deus, tô com aquela bateria. Ai, meu Deus. Um segundo. Tranquilo. Ai, foi. Ufa, que susto. Porque eu botei a tela cheia aqui, eu não consegui Aí ver desliga. eu não consegui ver a barrinha da bateria, mas eu vi que minha tela, tipo, diminuiu a luz. Aí quando diminui a luz, quer dizer que vai a bateria. Nossa, ufa, que sorte. Aí desliga do nada. Nossa, seria bem ruim. É a minha cara fazer isso. Vou até olhar a minha aqui. Não, tá É, carregando. então, seus próximos projetos são dar mais workshops, mais investir na educação, assim, pros Sim, outros. continuar estudando também, né? Aham. Participar de congressos, Mas participar tem de tudo alguma que coisa tem por específica aí. que você queira estudar? Alguma, tipo, sei lá, alguma técnica nova? Ou basicamente. Mas assim, o que tiver. Assim, não o que tiver, mas assim, você tá mais aberta pra nada muito que você saiba. Na verdade, por enquanto, nada específico. Claro que, assim, como eu sou uma pessoa que faz muito com slot, eu tô sempre Hum, procurando melhorar minhas técnicas, né? Eu já fiz diversas técnicas, já trabalhei com diversas ferramentas. Hoje em dia, eu sou muito feliz porque eu cheguei num nível que, para mim, é muito tranquilo fazer um corte, uma remoção, não causa tanto trauma no tecido, cura muito rápido, sabe? Os meus clientes sempre falam, nossa, muito suave, não senti nada, meu pós é muito tranquilo. Então, assim, claro que eu tô sempre estudando para tentar melhorar as técnicas que eu faço, né? uhum. Então, eu foco muito nisso, no com slot, eu quero daqui a um tempo começar a estudar um pouco mais de escarificação, porque eu fiz poucas, né? Eu fiz acho que umas 3 ou 4. Uhum. E é uma técnica que eu acho muito massa, mas também acho que tem que ter muito tempo de dedicação, não é só ir lá e Sim, fazer. sim. Tem que entender o que você está fazendo, como você está removendo tecido, se você está causando trauma, né? Tem todas essas técnicas. Então, eu costumo estudar tudo uma coisa de cada vez, porque senão eu me perco, sabe? Vou fazer tudo de uma vez, acabo não fazendo nada. Claro. Então,
Agora eu tô muito na era de estar estudando essa técnica do coin slot ainda. Já tem 3 anos que eu trabalho fazendo coin slot. Quando começou a surgir bastante aqui no centro, assim, começou a ser uma técnica conhecida, eu comecei a dar essa explorada, né? Então, eu fiz em bastante profissionais também. Eu acho massa, porque eu tenho bastante amigo piercer que tem trabalho meu. Quando eu fui fazer guest em Salvador, eu fiz em piercer de lá. Uhum. Agora eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou fazer em piercers de lá. Então, Vai ficar eu onde? acho Você vai massa ficar no estúdio lá? eu vou ficar uma semana no Rio de Janeiro agora, em setembro, no estúdio de uma amiga lá. Uhum. E ainda se der tempo, pretendo ir para Salvador. Todo ano eu tô tentando ir para Salvador Você tem uma porque eu tenho relação muito. com lá? Não Você entendi. tem uma relação com lá, família ou só Eu amigo tenho mesmo? amigas, né? Eu tenho Uhum. amigas que têm estúdio lá, que são umas Legal. maravilhosas, aliás. E toda vez que eu vou para lá, eu atendo lá, sabe? E aí, a primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, meu, vou fazer um guest lá, mas eu acho que ninguém deve me conhecer. E a real é que eu fiquei 10 dias e eu atendi 8. Eu Caramba. tive que fechar a agenda para aproveitar 2 dias, porque senão eu não ia conseguir. Ia só Ah, para trabalhar mesmo. E uhum. aí, a segunda vez que eu fui, eu estourei também. Eu atendi muitos clientes, eu fiz 6 coin slots, fiz bifurcação, fiz muito Caramba. trabalho legal lá. E agora eu vou para o Rio, já tenho 4 coin slots marcados lá. Mas E você foi em que região? Qual estúdio? Artline, se eu não me engano, fica em Hum, Botafogo. eu acho que eu conheço, é porque eu sou de lá, né? E, tipo, Ah, eu, legal. a minha primeira tatuagem foi feita num estúdio chamado Hadak, em Botafogo. Uhum. E minha mãe também fez tatuagem lá e tal. Então, tipo assim, eu conheço. Eu acho que. O nome é estranho esse nome, mas é que já tô 4 anos em São Paulo, então meio que pode. Eu não sei como é que tá o movimento lá. Mas. Mas, Sim. mas muito legal, é muito bom. Uhum. Eu nunca fui, vai ser a primeira vez que eu vou pro Rio, né? Ah, aproveita, é muito legal. Sim. Eu vou lá E agora, eu aí, vou sábado agora e vou visitar uns amigos lá também. Então vai ser muito bom. uhum, da hora. Recomendo. E aí vai ser a primeira vez, né? Então, quero dar uma aproveitada também. Aí, mas assim, a viagem de Salvador vou esperar tomar a segunda dose da vacina também para ir mais Hum, tranquilo, né? é. Tô vendo, mas eu tô tentando fazer esses guests, sabe? Você gosta de fazer guest? Aproveitar. Você gosta de fazer Sim, guest? Tem costume de fazer eu tô guest? curtindo, eu não fiz tantos, né? Eu fui Uhum. para Salvador, atendi O que em BH Aham. e teve algum outro lugar que agora eu não lembro. E agora eu vou pro Rio. Entendi. Então, assim, não fui em tanto, sabe? Mas eu quero ter mais oportunidades. No ano que vem quero tentar ir para fora, né? Tentar trabalhar fora e tal, porque eu tenho bastante amigos piercers fora do Brasil também. Então, quero aproveitar essas oportunidades. As pessoas sempre me mandam mensagem. Teve um conhecido do México que falou quando eu quiser ir para lá. Tem piercers no Chile também que Ah, que me chamou ótimo. já para ir. Uhum. Então, eu quero aproveitar essas oportunidades, sabe? E aí, tipo, o legal de fazer essas conexões é que você está sempre trazendo bagagem, né, para ensinar, sempre aprendendo, sempre ensinando. Eu acho muito massa essa Sim, troca, né? sim. Mas você pensa em trabalhar realmente fixo lá fora ou tipo assim, ter seu estúdio, sua salinha aí e meio que só fazer guest realmente? Não, eu penso em fazer guest, não Aham. penso em ir para fora. Eu quero fazer nome aqui, Uhum. quero Entendi. fazer nome aqui no Brasil. Acho que muito massa lá fora, acho legal ter experiência, trabalhar lá, passar um tempo lá, assim. Mas não quero morar fora. Eu gosto do Brasil e eu quero, tipo, ser uma referência aqui, sabe? Que é o meu Uhum. país e eu acho muito massa isso, sabe? Entendi. Acho muito legal trazer os gringos para cá também, ter toda essa troca, é muito legal, mas eu acho que se a gente tá aqui, a gente tem que fazer nome aqui, sabe? Entendi. Mas Minha dentro do, opinião, mas lógico. dentro do Brasil você pretende ficar em São Paulo mesmo? Porque eu sei que São Paulo já é, tipo, o foco, assim, mas você pensa em talvez ficar um tempo. Assim, você tá fazendo um guest de uma semana, 2 semanas, mas ficar talvez um tempo maior em algum lugar ou não? Ou sempre. Sim, acho Assim, que se você tem a oportunidade, você vai, né? Tipo assim, nada te sim. pede. Nada me Entendi. prende, exatamente. Entendi. Ah, que Eu bom. acho que eu cheguei exatamente no que eu queria, sabe? O fato de eu Uhum. querer trabalhar sozinha também, não ter chefe mais, eu ser Uhum. a minha chefe, é isso. É tipo, não ter nada que me prenda, não ter nada que me vete. Sou uma pessoa livre e eu quero trabalhar e fazer o que eu quero a hora que eu bem entender, sabe? Então, é a minha independência. Eu quis criar essa minha independência, demorou muito para eu conseguir e agora eu só quero aproveitar ela, sabe? Ótimo, isso é muito bom.
Eu vi ali que você tem um quadrinho contra a pistola. Fala um pouquinho mais sobre essa coisa, que é um tema tipo, que muita gente fala, mas eu nunca perguntei pra nenhum convidado meu e aproveitei e... Assim, eu sei que é completamente... Assim, eu sei que provavelmente se machuca muito o lóbulo, o local, e é muito anti-higiênico, mas se quiser falar, é basicamente isso, se quiser falar mais, então... Bom, esse quadrinho, na real, eu coloquei ele meio como uma brincadeira, que aí todos os meus clientes que entram na sala já olham assim e falam assim, nossa, é verdade, né? Não pode e tal. Então é Aham. mais para chamar a atenção mesmo, né? Uhum. Mas essa questão de aqui no meio do quadrinho tá escrito perfuradores não usam pistola. Uhum. Porque todo cliente acha que a gente começa a fazer piercing com pistola e depois para de fazer com pistola. Na real, eu nunca peguei num negócio desse. Não sei nem como manipula uma pistola, sabe? Tipo, já Aham. vi vídeo, já vi gente usando, mas eu nunca perfurei um corpo com uma pistola. Uhum. Os meus contras contra esse tipo de ferramenta para perfurar é mais pelo fato da transmissão de doenças, né? Hepatite B, né? De não poder esterilizar corretamente, de só a pessoa só joga aquele alquinho ali e acha que o negócio está limpo e não, na verdade, pode estar transmitindo uma doença. E também o impacto, né? O trauma que causa ali naquele tecido, demora mais para curar, gera infecção. Muitas das vezes o furo fica desalinhado. Eu faço muita reconstrução de lóbulo justamente por isso, de pessoas que furaram a orelha quando era muito nova. E aí o furo rasga, porque foi muito embaixo, né? E acabou cedendo com o brinco. Aham. Então, todas essas questões. Então, assim, não tem nada de bom na pistola. Nada. Tipo, todas as Uhum. coisas que ela proporciona são ruins. É até proibido, não Então, é? Ou ainda tem farmácia que faz isso? ela é proibida, mas tem Deve ter farmácia que farmácia, faz, né? né? Porque Tem. assim, E aí, é mais comum nas farmácias mesmo, né? Dificilmente você vê um profissional usando isso, né? olha, às vezes eu vejo umas coisas no Você... Instagram meio bizarras. Nossa, que bom que eu nunca vi. Às vezes tem umas coisas no Nossa. Instagram meio bizarras, né? Agora Aham. tem umas pessoas aí que tá é, fazendo primeiro furo de criança, essas coisas com pistola, e aí, tipo Hum. assim, super enfatizando que é uma coisa normal, né? E não é, tipo, eu também tenho as minhas opiniões contra perfurar Também? É, crianças, eu né? acho super errado também. Aham. Eu acho bizarro, eu acho que a pessoa tem que ter o poder de escolha, nem todo mundo quer ter uma orelha furada, sabe? Sim. Então, são várias questões, assim, para não poder usar, para não usar Sim. nunca uma pistola. Aham. É bem complicado. Eu me lembro que quando eu comecei, assim, eu tenho 12 alargadores de 28, mas assim, quando eu comecei a furar, eu não tinha, eu tinha orelha, tinha nada no buraco, tinha nenhum buraco, não tinha nenhum brinco. Aí eu fui numa farmácia pra pedir. Mas naquela época eu não conhecia nada, eu não tava, tipo, eu não pesquisava, era basicamente só, assim, adolescente tirando fura. Aí eu fui, a farmácia falou, não fazemos mais, é proibida, proibida, proibida. Aí eu, depois de um tempo, esperei um tempo e fui num estúdio lá em Copacabana e furei do nada por 3 milímetros, já pra dar no largador, porque eu não queria ter brinco, já queria ter largador. Mas assim, que bom que o cara não furou, né? Porque senão podia ter esse problema, né? Sim, Podia criar bode, podia criar ranço de brinco, de alargador, por causa de uma experiência sim, ruim que, tipo... Mas assim, era sim. desinformação, né? Isso que é o foda. O problema é que às vezes a pessoa não faz por mal, mas é porque é desinformação, né? Às vezes o É profissional na falta de farmácia informação. também, o cara da farmácia sempre trabalhou em farmácia que tinha isso, sempre escutou que era normal, vai lá e faz. Agora o foda é quando o profissional piercer vê e faz a Faz, merda. Isso que é o sim, foda. sim. Nossa. Para mim, eu acho que o pior é isso mesmo, é, tipo, a pessoa Uhum. saber que tá errado, sabe que dá para melhorar, não é uma coisa impossível de melhorar, e continua fazendo errado, né? E Aham. aí isso é o que mais tem, assim, então meio Sim. complicado. Deixa eu uma dúvida. Esse que você tem aqui em cima do lábio, ele é só um furinho que você bota a joia ou ele é um alargador? É uma perfuração, é um Ah, topo de tá. ouro. Ah, tá. Eu não tinha. É que ele é um topo de 11 milímetros, então todo mundo acha que é alargado. Então, que parece. Eu até fiquei na dúvida aqui porque podia parecer ser um alargador. Entendi. Sim, é um topo da Mercaba, uma marca de ouro, né? De dois Uhum. amigos maravilhosos meus. E
quando eles lançaram a marca, eu falei assim, gente, quero um topo de vocês, tá? Eles, não, vou mandar um topo que vai ficar maravilhoso. E aí, quando chegou pra mim, eu falei assim, cara, é muito grande, não vai caber na minha boca esse topo. Uhum. E aí eu coloquei e me apaixonei. Mas como é que funciona? Tipo assim, a perfuração em si, ela é pequenininha? Como é que a perfuração em si é? É uma perfuração 1.6 normal, e Uhum. esse topo ele é de rosca. Então, Ah, foi tá. roscado num labret normal. Entendi. Você tem remoção de concha, né? Você removeu a concha da orelha, né? Eu vi. Você Eu faz. removi, é um coin slot, né? Tá. Pensei que tinha sido. Aqui eu Eu já tenho via. remoção na ponta da orelha, que é um Big Erickson. Ah, tá, legal. Mas você E faz. aqui eu Você faz remoção de faço, concha também? Tipo, remoção de concha que eu digo é essa faço, parte aqui interna mesmo. Ah, faço Big entendi. Conch, Big Isso, Erickson, Big Big Concha, isso. Tape, tudo que é Big eu gosto de Aham. fazer. É que assim, tem gente que realmente não gosta um pouco de trabalhar com remoção de cartilagem, né? Tem um pouco de receio, né? Sim, Ah, tá, mas muito sim. bom. É porque é um processo de modificação, né? Nem todo É, body piercer é modificador. é diferente, com certeza. Sim, modificador que eu digo assim, de fazer modificações, né, com sutura, com É, pontos, com anestesia, essas coisas. sim, total. Se quiser divulgar seu trabalho, divulgar seu Instagram, se quiser mais um assunto para falar, porque eu acho que foi muito legal nosso papo, mas se quiser falar mais algum assunto, quiser divulgar, se tiver algum workshop para frente, quiser divulgar, eu não sei. Ou se quiser divulgar para o pessoal do Rio também, que vai lá. É, eu vou para o Rio agora no dia 6, né? Fico lá no Rio de Janeiro até o dia 11. Uhum. Ainda tem alguns horários. Já foi legal porque no primeiro dia que eu postei já muitas pessoas me chamaram e eu já tô tipo assim super organizando a agenda, senão não vai dar tempo de atender todo mundo. Uhum. Pretendo ir para Salvador ainda esse ano, mas ainda não tenho datas fechadas. E vai rolar talvez aí um workshop também, mas ainda está sendo planejado, né, com uns amigos e tal. Ainda não tenho nada certo, então esse ainda vou deixar para divulgar um pouco mais para frente. Uhum. Eu acho que é isso. Queria agradecer a oportunidade pelo convite aí. Fiquei muito feliz de participar. Vi que tem alguns amigos participaram também. Achei muito massa a iniciativa aí. É bem legal mostrar. E uma coisa que Angel falou para mim uma vez, falou para gente uma vez no workshop, é que tudo que a gente puder guardar sobre modificação aqui no Brasil, tudo que a gente puder guardar mesmo, imprimir, guardar Uhum. e poder ter aquilo como uma prova de que o Brasil é um lugar que tem muita modificação, a gente tem que fazer, porque é a nossa história, sabe? Sim. Então, eu acredito que esses vídeos, esses podcasts que tá rolando, essas paradas, é tudo registro de histórias dos modificadores, body piercers, tatuadores, que, tipo, é aqui do Brasil. Então, essa é uma parada muito importante. A gente está construindo um acervo de informações aqui. Então, É, isso é tanto, muito é, massa. tanto eu quanto o Greg, não sei se você conhece o Pod Modificast também, Sim, tá? eu participei Ah, do participou? Ah, primeiro tá. podcast. Então, é muito bom, é muito bom. Tá dando voz para um monte de pessoas que às vezes não têm voz, ou quando tem voz é tudo disturpado pela mídia, né, normal. Sim, Então, sim, muito bom. Mas assim, muito obrigado também por aceitar também. Muito legal conhecer essa história, conhecer essas modificações. Eu não conhecia seu trabalho, eu conheci quando você seguiu lá, eu fui ver, gostei. Falei, pô, por que não convidar, né? É muito bom. sim, Mas agora tô sim. lá, vou acompanhar, vou ver também com slot gigante que você falou que eu queria. Agora eu fiquei Vamos curioso. fazer também. Mas é isso, muito obrigado. Seu Eu Instagram que vai estar aqui agradeço. embaixo, então, pessoal, se quiser seguir ela. Também se inscreva no canal, siga o VFB lá no Instagram. E é isso, muito obrigado. Obrigada.